que aconteceu na vida de vocês dentro do propósito dos 52 dias? Bispo, eu conheci o ministério em 2017, mas eu saí do meu antigo ministério para vir para Mudança de Vida em 2019. E no primeiro ano que eu participei, lá na Taquari, né, na época, eu já vivi resultados de respostas assim que eu carregava de muito tempo. Que no caso era que eu queria saber realmente quem era o meu verdadeiro pai. Eu sabia que tinha uma mentira por detrás, só que a pessoa que tinha que me revelar isso, ela confessou para mim que ela levaria isso para a morte, que ela jamais confessaria. Então, no propósito, eu falei, Senhor, eu quero essa paz no meu coração. Se a pessoa que ela fala que é o meu pai, se ele não for, eu quero que essa verdade venha à tona, né? E nos 52 dias essa pessoa também congregava com a gente lá na Taquari, e Deus incomodou ela de uma tal forma que ela chegou e me falou a verdade, né? Que é a verdade que eu tanto esperava desde os meus 11 anos, né? Que o homem que eu tinha como pai não era o meu pai. E isso para mim não foi não foi um impacto tão grande, porque Deus já tinha me confortado sobre isso, né? Que ele já tinha confirmado antes dela falar que ele realmente não era o meu pai. E depois que essa mentira foi revelada, muitas questões na minha vida, que eu era muito travada, foi fluindo, né? Questões no casamento, na vida profissional. Deus começou a me dar ideias, né? Que nem hoje a gente tem a confeitaria. Então, foi tudo nesse período, né? Deus, ele foi restaurando, tipo, de dentro para fora mesmo. E quais foram as mudanças que aconteceu na vida de vocês familiar, conjugal? Em 2021, né? Quando abri o ministério aqui em Santo André, eu tinha colocado no propósito, né, que eu queria minha família junto comigo aqui na igreja, porque eu vinha sozinha, só eu e minha filha. Meu esposo, ele não conseguia vir por conta do trabalho. E, assim, ele sempre trabalhou, desde quando a gente casou, sempre à noite. Ele nunca participava de nenhum culto, né, na semana, era só de domingo e quando ele vinha ainda, né. E eu falava, Senhor, eu quero, né, meu esposo na obra, né, ajudando, servindo a Deus junto comigo. E na época o Senhor também veio, né, pra cá. E eu busquei, né, isso dele estar aqui junto comigo. E no propósito mesmo dos 52 dias, né, eu clamando, colocando a mão na poltrona, como o Senhor tinha dado a direção, né, declarando que o meu parente, né, ia vir, né, ia servir a Deus junto comigo. Passou uma semana, mais ou menos, assim, de 8 anos no mesmo horário, a empresa mudou o horário de serviço dele para um horário que dá para ele vir. Desde 2021, ele vem em todos os cultos na semana, né, de segunda, de quarta, apoia aqui na igreja. E para honra e a glória do Senhor Jesus, a gente está servindo junto aqui no reino. Você sofreu uma libertação por conta da orfandade? Sim, eu tinha muitas feridas abertas, espírito de rejeição, assim, né? E por causa disso, afetava muito o meu casamento, né? Então, eu não tinha facilidade, eu não conseguia lidar direito com meu esposo, né? Perdoar, porque eu precisava perdoar ele me pediu perdão, né? Pelo que ele tinha feito no casamento e tudo. E eu não conseguia, eu falei que eu perdoei, mas perdoei da boca para fora. E eu, com aquele monte, né, de sentimentos guardados dentro de mim, não conseguia perdoar ele. E aqui no ministério, né, sempre né, ouvindo as palavras, sendo acompanhado pelo Senhor, né, a gente tem o Senhor como nosso Pai. E eu sofri essa libertação, e para mim parecia algo que eu não ia conseguir vencer, porque era algo que realmente estava muito enraizado em mim. Eu acreditava em muitas mentiras, acreditava que ele nunca ia mudar, que as situações não iam mudar, né? Que ele ia continuar sempre do mesmo jeito, ia mudar por um tempo, mas depois ia fazer de novo. Isso eu acreditava, assim, o inimigo me cegou de uma forma que eu não acreditava numa mudança. E um detalhe, né, que é importante para ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo. Você, Giliardi, você pode falar isso. Você tinha um problema, né, com a parte que levava você para uma certa imoralidade, não pornografia, aquela coisa do olhar, né, do caçar com o olhar. E você foi liberto disso, né? Coisas voltadas nessa linha, como ela disse, que foi para ela desafiador,
conseguir te perdoar, esquecer tudo isso, acreditar na tua mudança? Conta um pouquinho. Era mentira, imoralidade, muitas coisas erradas, né? Isso acabou afetando no nosso casamento, né? Cheguei a trair ela, aí... Quando a palavra entrou, isso mudou a chave, né? Mudou aí essa ficha caiu, assim, eu percebi que foi Deus que mudou mesmo, né? Nem você, na verdade, Giliardi, dito por você, nem você acreditava que um dia você ia parar com isso, ia se libertar disso. Você chegou a dizer isso pra mim. Eu falei, era uma coisa assim tão demoníaca. Uma raiz assim que eu pensava que eu nunca ia me livrar disso, né? Uma coisa assim que eu não esperava que ia mudar isso. Mas mudou aí que eu fiquei assim até impactado, assim, que hoje eu não consigo voltar aquilo mais. Uma coisa que mudou mesmo, que eu não consigo nem pensar aquele passado. E a tua mudança gerou outras mudanças que precisavam acontecer no seu casamento, na sua esposa. Sim, verdade. Isso já trouxe a confiança dela de volta, né? Uma coisa que eu tinha perdido, eu já conquistei de volta, que foi a confiança dela. E você, Gabriela, como é que você está agora? Bispo, eu estou em paz, porque eu não vivi em paz. Ele saía, eu ficava já pensando um monte de besteira. Se ele atrasava um pouco mais também já, sabe? Com aquele monte de pensamento, era um ataque assim, constante na minha mente. Ele pode estar fazendo isso e aquilo, e eu acreditava em tudo, né? E aqui no ministério a gente aprende que a gente não pode, né, pensar tudo que vem à nossa mente, né, dar esse lugar para o diabo, né, para ele atuar dessa forma na nossa mente. E isso, assim, tem sido transformador. E para mim é muito gratificante ver o Giliardi, assim, com essa sede agora que ele tem, né? Ele é um homem que ele ora, assim, eu vejo, assim, ele gosta de separar um momento dele em casa para ter aquele momento com Deus reservado. E era coisa que ele não fazia. Tipo, tanto faz ele vir na igreja, não vinha antes, né? E para mim é muito feliz, porque a gente tem uma filha e assim, ver ela, assim, crescer, né, num lar assim agora mais estruturado. Tem coisas ainda que precisa ser mudado, transformado, mas assim, a gente aqui aprende constantemente. Todo ano a gente sofre libertações, a nossa mente abre, a gente entende o que a gente não estava entendendo, a gente não está parado no tempo, né? Você foi liberta e você não acredita mais naquelas mentiras que você acreditava antes que o diabo falava na sua mente? Não. Não vou falar que não vem, ainda vem, só que nem eu falei até pro senhor, né, não tem graça mais. O diabo lança, é mentira, diabo. Isso, o meu esposo é um homem transformado, um homem liberto, isso é mentira. E na mesma hora, aqueles monte de pensamento errado, ele some. E essa libertação mudou o financeiro de vocês? Sim, porque estava muito travada as vendas, muito. E no mesmo dia que eu tive aquela conversa com o senhor, né, que nem o senhor até pediu pra gente levantar da cadeira como um ato de fé, né? E eu senti como se coisas estivessem me soltando mesmo, né? Como se eu tivesse acorrentada, presa, aquele monte de coisa, e foi como foi automático. Eu levantei e aquele monte de coisa saiu, assim, aquele peso, né? E no outro dia, sem eu divulgar meus produtos nem nada, começou os clientes entrar em contato, fazer encomendas, e o que eu não tinha vendido no mês todo, eu vendi em 2 dias. Né, foi algo muito inédito, assim, né? Vocês têm desfrutado de uma unção de crescimento na vida de vocês? Sim, e isso está afetando em todas as áreas, né? Que nem aqui eu faço parte, né, do louvor, e eu tenho sentido isso mudando, né, crescendo. Eu tenho vontade agora de aprender mais, de crescer. Antes eu não queria me comprometer com nada, eu era muito instável, queria fugir quando ficava difícil, né? E isso tem me dado, assim, eu tenho aprendido a ser mais disciplinada, não chegar na igreja no horário que eu quero, né? Chegar no horário que é preciso chegar, né? E assim, eu estou vivendo assim um momento de crescimento, né? Uma caminhada de crescimento todos os dias, aprendendo muito, muito mesmo. O propósito dos 52 dias vai começar dia 2 de julho. Qual a expectativa dos 2? Deus tem liberado palavras,
de uma restauração inédita, coisas inéditas que nós nunca vivemos. Como é que está o espírito de vocês, a expectativa de vocês? Então, a expectativa é que vamos viver coisas que nunca vivemos ainda, bispo. Coisas grandes, coisas que nunca passou pela cabeça. Vamos viver esse ano ainda, em nome de Jesus, nesse propósito agora. Dia 2 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê.